Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Secretaria de Educação, pessoal participando aí de uma live recentemente. A subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, de pessoal da Secretaria de Educação, senhora Gláucia, ela é uma pessoa muito simpática. Ela está fazendo uma live de abertura do Programa de Desenvolvimento dos Gestores Escolares de Minas Gerais. E ela comentou que a Secretaria de Educação está programando aí, pessoal, presta atenção nessa informação porque é importante. A Secretaria de Educação já está fazendo aí a resolução, ou pensando nessa resolução, para as designações que acontecerão, as convocações que acontecerão para o ano de 2024. Esse momento, ela deixou isso escapar exatamente de uma live, Essa formação dos gestores escolares é uma parceria da Secretaria de Estado de Educação com o Instituto Unibanco e também o Vetor Brasil. Chama-se Mapeamento de Competências para a Liderança Escolar. Todos os gestores escolares deverão fazer esse curso na plataforma. Ele será online, uma parte, outra parte não. Mas ela deixou passar nessa fala, nessa live, essa informação sobre a questão de uma resolução que já está sendo pensada para 2024 e que tratará também, pessoal, sobre a organização de turmas, aulas, funções para os professores da rede estadual, os professores efetivos. Vamos acompanhar um pedaço aí da fala da subsecretária Gláucia. Acompanhe comigo, pessoal, na tela para você. Essa semana uma colega me procurou dizendo assim, a gente está no processo de criação da resolução, que vai regir nossos processos de contratação para o ano que vem, inclusive de organização das escolas. E aí ela me diz o seguinte, olha, você precisa de rever a situação do professor que tem extensão de carga horária, que pode tirar 60 dias de licença. Porque lá na minha regional tem uma escola que o professor sai de licença picada, 5 dias, 8 dias, 5 dias, e nunca vai dar os 60, porque ele controla isso aí. Só que nesse momento, ele está em outra atividade. Ele abriu uma academia, ele está lá dando aula, ele está... Então, gente, isso não é uma questão da gente alterar a norma. É uma questão da gente ser gestor. O diretor dessa escola, ele deve reunir todas as provas que ele tem, ele deve ser gestor. Chamar o professor para conversar, dizer para ele que esse não é o papel dele, que ele não pode fazer isso, que isso é uma conduta ilícita. Orientá-lo para que ele possa alterar. A Secretaria de Educação já está pensando aí na resolução para 2024, o processo de convocação e contratação. Todo mundo está acompanhando o projeto de lei 875, tramita na Assembleia Legislativa. Essa semana a deputada Beatriz Cerqueira, ela que é uma grande combativa aí nessa questão das convocações, das contratações dos trabalhadores da educação no estado de Minas Gerais, ela reuniu aí com a equipe, está discutindo esse projeto na Assembleia, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente deve chegar até a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que vai dar o parecer e vai tramitar aí logo em plenário, onde sofrerá as emendas, haverá aí com certeza muita discussão sobre essa temática que chama a atenção de você que está ouvindo aqui o áudio do Canal de Educação de Minas Gerais. Esse processo de convocação e contratação todo ano ele acontece dessa maneira, mas estamos todos preocupados também com esse processo, porque você sabe da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à DPF 915. Falando em STF, todo mundo está acompanhando aí a decisão unânime, pessoal, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor dessa decisão importante, Portanto, a gente está acompanhando aqui no site do Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo eu fiz uma live comentando sobre essa matéria e a informação é essa aí, viu, pessoal? O tribunal acatou por unanimidade e rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Essa decisão foi tomada, a decisão já está dada, então aqueles embargos de declaração, daqueles governadores, Piauí, Mato Grosso, essa turma aí que entrou no Supremo Tribunal Federal com esse recurso pedindo exatamente que repensasse essa questão do reajuste. No canal da Educação, o pessoal está perguntando para mim, seu Tancredo, qual que é a repercussão disso para nós? É que agora, gente, o MEC, ele repassará todo mês de janeiro, você sabe, o reajuste.
Então, o que acontece é que os prefeitos e governadores têm questionado, dizendo que não tem condições de repassar esse reajuste para os trabalhadores da educação, para os profissionais do ensino, né, pessoal do Magistério Público. Vocês sabem que o piso salarial profissional nacional sofre reajuste anual todo ano em janeiro, né? E esse reajuste desse ano foi de 14,95%. E esses governadores alegam não ter condições de pagar aí, mas o Supremo Tribunal Federal, inclusive, informou que há aporte financeiro por parte da União para fazer esses pagamentos. É um direito aí, uma grande vitória da categoria na educação. Outra decisão também aqui, pessoal, que a gente está acompanhando aqui no projeto de lei, né, sobre segurança nas escolas, e ele pode ir a plenário em segundo turno. Nós tivemos lá a deputada de Divinópolis, né, a Lohana, ela que é sempre combativa, juntamente com a presidente da comissão, deputada Beatriz Cerqueira, e o deputado Leleco participaram dessa audiência, onde ali na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia rejeitaram alguns pontos aí do projeto que trata sobre segurança na escola. O canal de educação até discorda por parte dessa rejeição. Entendo que vou fazer depois um vídeo comentando essa matéria, mas eu vou deixar vocês agora ouvirem a fala da deputada Lohana com as suas alegações. Acompanhe comigo na tela para você. A questão da violência nas escolas, que é uma violência que aumenta a cada ano e que a gente percebe isso pelos números e pelos dados, não vai ser resolvida colocando um guarda, seja privado ou seja um militar da reserva, na porta de cada sala de aula. Não vai ser resolvida permitindo que professores tenham um porte de arma. Não vai ser resolvida com absolutamente nada disso. E ao contrário daqueles que pautam suas opiniões em achismos, achei excelente que a senhora pautou suas opiniões durante o parecer em dados. E eu aproveito aqui para citar também a matéria da BBC que compõe seu parecer. A matéria da BBC, somada a uma matéria da Itatiaia, também desse ano, que são portais que acho que ninguém aqui faz a defesa de serem portais de esquerda ou portais ideologicamente alinhados com as nossas opiniões de mundo, mas que trouxeram fatos. Eles mostram um aumento de casos de 2021 para 2022 nos Estados Unidos, que é o país que mais gasta com segurança armada em escolas, que é impossível de ignorar. Então, em 2021, a gente tem 41 casos nos Estados Unidos e em 2022 a gente tem 47 casos, sendo que de 2021 para 2022 houve investimento de mais de 3 bilhões, não de reais, de dólares em segurança armada nas escolas. Então, a gente percebe que para aqueles que dizem que levam em conta a eficiência no gasto do recurso público, apoiar uma medida que já está posta, que é tão ineficiente do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista do resultado prático lá na ponta, é apenas para sustentar um discurso e uma ideologia fantasiosa, que tem um fetiche com arma, que tem um fetiche com farda, que tem um fetiche com todas essas coisas, que no final das contas não vão resolver de fato a questão da segurança nas escolas. Todo o meu respeito à Polícia Militar e às organizações da segurança privada que atuam muito bem em locais em que já está provado que a segurança ostensiva faz a diferença. Mas nesse caso, o que a gente percebe é que colocar um guarda armado na porta de uma sala de aula não resolve, e os dados trazem isso. Importante dizer também, deputada, que a gente precisa começar a pautar os nossos debates da educação por pessoas que entendam de educação. A gente não vê ninguém parar na frente de uma obra, da construção de um prédio, da reforma de um shopping, parar lá uma professora, uma pedagoga da rede básica de ensino e ficar dando pitaco sobre o tipo de cimento que foi colocado lá, sobre se podia o prédio ter aquele tanto de andar, sobre se podia ter 3 ou 4 acessos de estacionamento. A gente não vê professor dando pitaco em cirurgia. A gente não vê professor falando que a tela que usou para aquela cirurgia da bexiga estava certa ou estava errada. A gente não vê. Mas quando a gente está falando de educação, todo mundo é especialista, ou se diz especialista. Todo mundo tem um pitaco para dar. Eu estava vendo que no Congresso Nacional foram protocolados 62 projetos de lei sobre segurança nas escolas, e eu tentei buscar aqui quantos tiveram audiência pública com os professores e com as comunidades escolares para construir junto esses projetos.
Porque propor projetos sobre segurança nas escolas é válido demais, mas essa construção tem que ser feita com as pessoas que estão dentro da sala de aula, inspetores, analistas, professores, pais, mães, diretores, pessoas que de fato estão vivendo aquela realidade e sabem como que a gente pode resolvê-la. Então, que a gente largue essa fantasia de querer achar que todo mundo entende de educação e que todo mundo sabe o melhor caminho para a educação, sem, no mínimo, ouvir os envolvidos com a área diretamente. Eu queria deixar aqui uma provocação pública para que esses deputados, especialmente o autor e os outros deputados que têm projetos anexados, façam a discussão da segurança nas escolas dentro daquilo que, de fato, tem eficiência. A gente tem o NAI, que é o Núcleo de Acolhimento Estudantil, que foi um avanço depois da Lei 13.935, a lei federal, que obriga o Estado a garantir os psicólogos e assistentes sociais dentro das escolas. É assim que a gente vai ter capacidade de prever episódios de violência, porque um profissional qualificado observou um comportamento estranho de um aluno. É dessa forma que a gente vai resolver. E hoje o governo de Minas, através da resolução 4.701, prevê que só os municípios que têm mais de 6 escolas têm esse profissional. São só os municípios com mais de 6 escolas estaduais que estão habilitados para terem o profissional, o psicólogo e o assistente social. E aí é importante dizer que é um profissional desses para cada 14 escolas, a partir de 6 até 14. Então, a gente pode ter um profissional psicólogo e um profissional assistente social trabalhando em até 14 escolas, num regime de rotatividade em que ele tem que passar pequenos turnos em cada uma para garantir o atendimento, que impede diretamente a criação de vínculo com as comunidades escolares e o pertencimento, o conhecimento do que aqueles alunos e aqueles professores vivem no dia a dia. Então, eu deixo essa provocação para que esses deputados tão preocupados com a segurança dos nossos alunos, e eu acredito que a preocupação é legítima, como a nossa também é, se envolvam na cobrança para que essa resolução seja atualizada e a gente consiga fazer com que todas as escolas do estado de Minas tenham um atendimento melhor por assistentes sociais e por psicólogos, para identificar tanto os alunos que estão em situação de baixa renda, quanto os alunos, e por isso o assistente social pode entrar e pode identificar qualquer violação de direito, quanto os psicólogos, para poder identificar os alunos que estão em sofrimento mental, que estão passando por pressões difíceis, que não estão se encontrando bem na turma e por isso estão tomando uma rejeição muito grande da comunidade escolar. Então é importante que a gente trabalhe naquilo que de fato vai resolver problema. Só para entender aí esse projeto de lei sobre segurança nas escolas, né, pessoal, vamos acompanhar aqui as informações. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou nesta quarta-feira o parecer de segundo turno favorável ao projeto de lei que apresenta aí, né, pessoal, essa reação, né, uma reação à onda de ataques registrados nos estabelecimentos de ensino por todo o país. Originalmente, ela tornava obrigatória a instalação de dispositivos de segurança, o chamado botão de pânico nas escolas do estado. No entanto, o texto aprovado em primeiro turno e foi ratificado nesta quarta-feira, no dia 6, pela relatora e presidenta da comissão, deputada Beatriz Cerqueira, propõe alterações na Lei 23.366, que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas. E também uma mudança no dispositivo da Lei 16.683 de 2007, que dispõe sobre o desenvolvimento das ações de psicologia e de serviço social na rede estadual de ensino. O objetivo foi promover a integração de mecanismos de prevenção de ataque contra a integridade das pessoas e do patrimônio material no ambiente escolar. Ações relacionadas à gestão pedagógica, fortalecimento da autonomia da escola e ao acompanhamento social dos alunos. Não perca tempo, o canal de educação está passando agora aí e pedindo para que você faça a sua inscrição no canal de educação, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.